E hoje o Bitcoin está parado, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vamos comentar aí sobre dados macroeconômicos que tivemos hoje, que são extremamente importantes para o mercado e deram uma animada no mercado americano depois da queda de ontem. Também vamos falar da análise de sentimento do mercado de criptomoedas, então bora lá. Mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e deixa o like para dar aquela força. Bem, pessoal, Bitcoin hoje tá aí paradinho, tá? Ele não tá fazendo movimentos grandes aí, tá praticamente no 0 a 0, sem nenhuma movimentação relevante hoje, mas ele parece estar fazendo algo conhecido aí na análise gráfica. Tá? Ele parece ter rompido para cima um triângulo ascendente, que na minha visão teria um alvo ali na região dos 48 mil dólares, 48.500, que é a região aí de resistência mais forte que nós temos pela frente agora, e ele parece estar fazendo aquele conhecido movimento do mercado de pullback, onde o Bitcoin volta, retesta a linha rompida para depois dar sequência ao movimento. Esse tipo de movimentação é muito comum em ativos aí, quando a gente analisa a análise gráfica. Eu particularmente não gosto muito desse padrão, o triângulo assimétrico, galera. Eu sempre acho que o triângulo simétrico é um padrão aí que engana muito, tá? Ele costuma muitas vezes acabar em lateralização, tá? Não estou dizendo que vai acontecer dessa vez, mas por isso que eu não gosto muito dele. Mas de qualquer forma é isso que a gente tem e é um movimento aí que seria a favor da tendência prévia aí dos últimos meses, né? Que é a tendência de alta em função da hype do ETF de Bitcoin, que é o que está movendo o mercado, né? A gente tem que lembrar o seguinte, galera, existe uma expectativa muito grande por parte do mercado de que em breve nós vamos ter a aprovação de vários ETFs de Bitcoin e que isso vai trazer muito dinheiro para o mercado de criptomoedas por parte de investidores institucionais ou pessoas que têm medo de aportar em Bitcoin diretamente, né? Pessoas que preferem fazer isso por meio de uma bolsa. É totalmente contra os princípios do Bitcoin, contra o que o Bitcoin foi criado, né? Mas tem gente que acha isso melhor e de fato é mais seguro, né? Mais tranquilo em termos de você não correr tantos riscos de ser roubado, de perder enviando para carteira errada, enfim. É mais tranquilo, né? Mas isso aí pode atrair muito investimento e por isso que eu acho que esse padrão aqui, projetando o Bitcoin aqui na região dos 50, eu ficaria mais com os 48, faz muito sentido, tá? Eu vejo a possibilidade aí de o Bitcoin continuar subindo nos próximos dias até a região dos 48. Depois dos 48, se ele vai subir mais, eu já não sei, tá? Porque ali acima dos 48.500, 48.700, a gente tem uma região de resistência muito forte, que é 61% da retração de Fibonacci, que normalmente ele não consegue quebrar tão facilmente, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente está chegando perto, possivelmente, da data e ele está chegando perto de uma região de resistência, tá? Então, ali pode ser um ponto onde o mercado pode virar ou, pelo menos, parar de subir, tá? Então, essa é a análise. Bitcoin segue a perspectiva de alta, só não sabemos que dia que ele vai dar um outro pump, né? A gente costuma ter algumas notícias que fazem o mercado aí disparar o gatilho de subida, né? Então, a gente tem que ficar de olho aí nos eventos que podem acontecer aí ao longo dos próximos dias. Mas, na minha visão, uma das coisas que mais me chama a atenção hoje é o mercado americano, galera. Essa é a última semana de dados macroeconômicos lá dos Estados Unidos e a gente está vendo hoje aqui subindo o SP500, tá? Que caiu forte ontem, né? A queda de ontem, na minha visão, pode ter sido em função de alguns dados, tá? Mas também o mercado está subindo há muitos dias, então é normal ele fazer uma realização de lucro, né? Nada fica subindo para sempre, em algum momento ele tem que fazer algum movimento de queda para depois voltar. E, galera, a gente tem que olhar aqui os dados que vieram hoje, né? Que motivaram novamente essa subida. A gente teve dados muito relevantes e isso começou ali por volta das 10h30 da manhã de hoje. A gente teve ali o PIB, a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos. A projeção do mercado, galera, era de um crescimento de 5,2%, tá? 5,2% aí no terceiro trimestre, tá? E a revisão foi de 4,9%, tá? Abaixo da expectativa de 5,2%, sim, tá? Mas ainda, galera, é um crescimento no trimestre de 4,9%, meus amigos. Isso é um crescimento alto, tá? Então, assim, eu não acho que foi um dado ruim, tá? Ele veio abaixo da expectativa, mas mostra a economia americana crescendo enquanto a gente está tendo a inflação caindo. Ou seja, aquela teoria do Fed de que a gente iria ter um pouso suave, né? Que era a intenção do Fed, parece fazer todo sentido nesse momento, o que deixa os mercados muito felizes, tá? Nós não vamos ter uma recessão pesada como era esperado
que ocorresse e, ao mesmo tempo, a inflação está caindo e o Fed já deve começar a cortar os juros em 2024, o que é excelente para ativos de risco, tá? Embora as projeções indiquem que os juros ainda vai permanecer em patamares altos, acima de 4%, durante todo o ano de 2024. A gente não pode esquecer disso, tá? Não é porque está caindo que está baixo, não, ele continua alto e o custo de oportunidade continua alto e a gente pode ter aí uma valorização dos títulos de dívida americana, dos treasuries, ao mesmo tempo em que os juros ainda vão estar altos, tá? Então isso aí torna os treasuries muito atrativos, pelo menos na minha visão, e é um competidor de peso aí para ativos de risco ainda mesmo com a queda dos juros, tá? Também tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio bem abaixo da expectativa, um pouco acima da semana anterior. E galera, esse dado aqui veio mostrando o seguinte: a economia dos Estados Unidos está boa, o mercado de trabalho americano não está tendo um desemprego massivo, tá mesmo com a inflação caindo, então a gente está tendo um cenário perfeito. O dado que veio ruim aqui foi o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que mostrou uma contração muito maior do que o esperado e também maior do que o último dado que a gente teve, tá? Então, isso aqui já não é uma coisa muito boa, né? Mas no geral, os dados estão bons, tá? No geral, a gente está tendo o melhor dos mundos, que é a inflação caindo e a economia não caindo tanto. A atividade econômica está forte, mesmo que esteja diminuindo, ela está resistindo. Isso é excelente, porque assim a gente não corre o risco de ter uma reprecificação nas ações americanas, né? Porque se você tem uma recessão, as empresas passam a lucrar menos. Se elas lucram menos, se elas faturam menos, elas teoricamente valem menos, né? Então, elas acabam sofrendo uma reprecificação ali nas bolsas americanas, tá? Mas no cenário que a gente tem aqui, as coisas estão indo tão bem que não corremos o risco disso acontecer, tá? Então, é lógico que possível tá? Mas pelo menos os dados aqui não indicam que isso vai acontecer. Então, isso é excelente. E galera, amanhã nós vamos ter o último dado importante do ano, tá? Amanhã vai ser o dia 22 de dezembro de 2023, nós vamos ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, meus amigos. Às 10h30 da manhã, a gente vai ter inflação dos Estados Unidos. E, galera, na minha visão, para o mercado que está subindo aí desde outubro, que está na alegria danada, parar aí de subir e entrar em uma queda só se esse dado aqui viesse acima do esperado, tá? E teria que vir muito acima, né? Teria que vir tipo 0,4%, tá? Pouco provável, galera. Pouco provável isso acontecer, porque a inflação vem caindo rápido nos Estados Unidos, tá? Então eu vejo maior probabilidade de vir dentro ou abaixo do esperado. O núcleo do índice de preços PCI, né? Que é o mais importante. Na base anual, a expectativa é que caia de 3,5 para 3,4. Lembrando que a meta do Fed é que caia para 2%, tá? Ele tem que estar ali ou 2% abaixo para o Fed parar de apertar os juros ou parar de deixar os juros em patamares contracionistas, tá? Então, isso aqui é extremamente importante a gente ter em mente, beleza? Não podemos deixar de olhar também, galera, a situação da análise de sentimento, tá? Hoje voltamos a ter mais pessoas apostando na alta aqui no mercado do que na baixa, porém, a situação é o seguinte, pessoal, a gente tem pouca movimentação no Open Interest hoje, tá? O mercado está parado, né? Geralmente quando o mercado está parado, as pessoas não estão negociando muito, não significa muita coisa, tá? O long short rate subiu, sim, temos um pouco mais de pessoas apostando na alta, pelo menos dentro da Binance, que é uma amostra boa do mercado, mas isso não significa muita coisa. Para a gente ver aqui, para a gente ter certeza aí, ou mais chance de acertar um movimento, a gente teria que ver o Open Interest subindo junto, como aconteceu aí ontem, tá? Ontem a gente viu o Open Interest subindo e o long short rate caindo, era um claro sinal ali de que o mercado poderia fazer um movimento de alta, tá? Então a gente teria que ver isso aí para o próximo movimento. Então fiquem de olho nesses indicadores, porque eles trazem essas informações aí e ajudam a gente a antecipar certos movimentos, tá? E não podemos deixar de olhar aqui o mapa de calor de 7 dias da High Block. Galera, a gente vê aqui o seguinte, tá? Tem liquidez para todo lado, mas na minha visão a de cima faz mais sentido, tá? Em tese teria muita liquidez ali na região dos $40.500, só que uma boa parte dessa liquidez começou a acumular quando o Bitcoin estava na região dos 42, 41, tá? E aliás já está acumulada há muitos dias, né?
e o mercado subiu, tá? Para a pessoa estar com a liquidação aqui nessa região, ela teria que estar muito alavancada. Se o mercado subiu aqui, isso faz com que a probabilidade dessas pessoas que estavam presas aqui embaixo terem fechado as suas posições é grande. Se elas fecharam, quer dizer que a liquidez aqui embaixo pode não ser válida mais, tá? E aqui de cima a gente tem ali na região dos 44.400, 44.600, 45 mil também a gente tem um pouco de liquidez, tá? No geral, a gente precisa esperar e aguardar e ver formar algum ponto aqui de liquidez, tá? Mas do que parece aqui, a gente tem muita gente presa apostando na queda aqui acima e teria espaço aí para o Bitcoin subir, tá? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados. Desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!